Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, levando uma palavra viva ao seu coração. Gratidão a todos vocês, a todos os meus irmãos pela comunhão no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado a vocês que se inscreveram no canal. Aí com 2 cliques você já está dentro do canal e pode então receber todas as manhãs diretamente do YouTube as nossas reflexões. Queridos, o propósito do canal é levar a vocês sempre uma palavra vinda do Senhor todas as manhãs. Nós estamos aqui falando sobre o tema, nessa série agora, o pão nosso de cada dia. Aleluia! Olha que tema interessante, o pão nosso de cada dia, baseado na oração do Pai Nosso, do capítulo 6 do livro de Mateus, onde fala da oração que Jesus ensinou, né? Esse pão glorioso que é Cristo, e este pão, além dele ser nosso, dele ser meu e dele ser seu, ele é de cada dia. Então Cristo, amados, ele é aquele pão que você se alimenta dele todo momento. Não é uma vez na vida, não é uma vez por mês, uma vez por ano, ele é o pão nosso, né? Assim como você acorda de manhã e deseja tomar um café, comer um pedacinho de pão, assim é Cristo na nossa vida, cotidianamente, a cada segundo, a cada minuto, ele está dentro de cada um de nós. E esse pão glorioso, queridos, não é algo que você vai viver, amados irmãos, apenas um momento. É algo que você vai viver sempre. Temos que crer e viver essa realidade da vida de Deus atuando em nosso ser completo, espírito, alma e corpo. E não viver mais apenas uma expectativa, né? Mas viver a realidade da presença manifesta de Deus em nosso ser. Queridos, eu vou usar aqui, como eu concluí a segunda reflexão e citei algumas coisas do reino, eu vou usar o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33 para essa reflexão. O verso 33 e 34 do livro de Mateus diz assim, verso 33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se acrescentarão ou serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos entender o que o Senhor está falando aqui. O contexto desse texto revela as preocupações da vida. Irmãos amados, a luta diária, o problema diário é uma realidade, mesmo porque nós estamos na terra, e a terra é lugar de confusão, é lugar de problema, é lugar de guerra, de peleja, de batalha. Esta é a terra. Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas também vocês tenham bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então, é comum e natural você ter um monte de problema nessa terra, tá? É comum e natural. Amados, mas o que acontece? Quando nós trabalhamos na visão de uma expectativa, nós somos frustrados a cada momento, como eu já falei na série anterior. E essa frustração muitas vezes nos afasta da realidade, do crer, do entender, do compreender a presença manifesta de Deus. Porque nós anexamos a presença de Deus com as provas. E entendemos na alma que, se somos de Deus, não podemos passar prova. E eu queria dizer a vocês que é o contrário. Se somos de Deus, passamos por provas. Por quê? Porque todo aluno, para ele ser aprovado, ele precisa passar por uma prova, certo? Então, esse é o caminho da vida cristã, é ser aprovado. A terra, eu sempre falo, ela é a nossa escola. A partir dessa escola, somos aprovados para receber, amados irmãos, a incorruptibilidade, para receber a nossa herança que está reservada nos céus, como diz a palavra. Então, o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que Cristo é o pão nosso de cada dia.
Sendo ele o pão nosso de cada dia, sendo ingerido, sendo comido, sendo degustado todos os momentos, todos os dias, nós vamos entender com mais facilidade as grandes batalhas que nós estamos enfrentando. Se você não se alimentar do Cristo diariamente, você vai se frustrar e não vai entender as grandes batalhas que passamos cotidianamente. Porque, como eu disse, as expectativas, amados irmãos, elas apontam para uma probabilidade, não para uma certeza. A expectativa sempre leva para uma probabilidade. Pode ser que sim, eu vou crer que sim, eu vou esperar que sim, mas na realidade ela não passa de uma expectativa. Agora, quando você tem a presença de Deus manifesta, né? Nessa perspectiva, você então tem a certeza daquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Você entende que Deus, não existe tempo para Deus. Deus não trabalha no nosso tempo, certo? Deus, ele é hoje, ele é ontem e ele é amanhã. Você consegue entender isso? No mesmo momento que Deus está sendo hoje, ele está sendo amanhã e ele está sendo no passado para nós. Para nós é passado, mas para Deus é presente. Há 10 mil anos atrás, para Deus hoje é presente, porque Deus vive naquele tempo, e vive nesse tempo, e vive no tempo futuro para o homem. Então eu não posso, irmãos, me basear numa visão futurista, porque a visão futurista, ela pode confundir a minha cabeça. Eu posso ter uma paranoia, eu posso ficar meio aloprado quando eu começo a vivenciar, ou viver, ou tentar viver uma visão futurista, né? Amados, eu preciso entender isso. E logo eu vou trazer aqui, nessa mesma série, algo sobre a fé de Hebreus 11. Mas neste momento, eu quero que você entenda Mateus 6, 33 e 34. E ele diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então qual é a nossa busca? É o amanhã? É o depois da manhã? Não. A nossa busca tem que ser o reino de Deus em primeiro lugar. Puxa, pastor, mas é difícil de entender isso. Irmão, é difícil quando eu tento entender na minha mente. Mas quando eu deposito tudo isso no Espírito, eu tenho uma confirmação da presença de Deus no meu Espírito, e a realidade dessa presença me dá um descanso, como diz Mateus 11, 28, que fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você pega toda a sua canseira, o seu enfado, e você lança nos pés do Senhor, você descansa. Quando você não faz isso, e fica criando expectativa na sua cabeça, você fica sofrendo. Então, amados irmãos, essa palavra é uma palavra que traz para nós um norte, que traz para nós uma ajuda, para que possamos sofrer menos. Fazer uma prova já é um tipo de sofrimento, não é? A adrenalina já sobe quando você vai fazer uma prova, um exame, alguma coisa assim. Mas quando você entende que Jesus Cristo é o Senhor, e você traz isso como realidade no seu interior, então as coisas ficam diferentes. E você agora passa a viver diferente. Por isso é que Jesus, aqui, falando das preocupações da vida, ele disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar? Buscar o reino de Deus é fácil entender, mas o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus, ele tem uma justiça. Qual que é a justiça do reino de Deus? É a presença de Deus em nosso interior, amados, nos levando a viver a realidade de atos justos. Certo? É viver atos justos. Não é viver probabilidade. Não é viver inverdade. Não é viver numa gangorra. É viver a realidade da vida de Deus presente. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tá? E todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Demais coisas, você pode ver o contexto, são tudo que nós precisamos. Mas tudo que eu preciso estar em comunhão com Deus, buscando Ele em primeiro lugar, alinhado com Ele, para que Ele venha me sustentar naquele momento, naquela necessidade, naquela dor, naquele problema.
Quando estou alinhado com Deus, não importa o problema que eu esteja passando, não importa a situação que eu esteja passando, isso não altera os valores da comunhão com Deus. Eu posso estar chorando por uma situação, mas eu posso estar no mesmo momento tendo muita comunhão com Deus. Temos um exemplo prático do próprio Jesus. Quando ele foi ao monte, ao Getsemane, né? E ele foi ali, amados irmãos, num momento muito difícil. Um dos momentos foi muito difícil, que era o momento anterior à cruz, né? O momento anterior a ele ser traído por Judas, entregue por Judas. A cruz estava chegando, e ele foi ali, e ele teve uma tristeza muito grande, porque ele sentiu a força do pecado, da luta, da guerra, de uma multidão de gente, pecados, passado, presente, futuro, tudo estava na costa dele. Ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. No entanto, faça a tua vontade. Então, irmãos, amados, o que eu quero dizer para você é que a luta não é fácil. Mas quando nós temos a presença desse Jesus, que por nós sofreu tudo, então nós entendemos o plano dele. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né? E diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, o futuro, o futurismo, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu não tenho que ficar sofrendo por algo que vai acontecer. Irmãos, eu tenho que descansar em Deus. Eu tenho que viver a realidade da presença de Deus hoje na minha vida. Eu não tenho que criar um futurismo. Você está entendendo? Eu continuo na próxima reflexão. Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, abençoe a vida dos meus irmãos com essa reflexão, com esse texto. Libera a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.